Oi, segunda noite. Hoje de manhã acordei 5 horas pra estudar. Foi bom, foi muito proveitoso, assim. Eu tive 6 horas de sono essa noite. Ou seja, eu dormi pouco, eu preciso de 7 pra pelo menos estar assim bem, sabe? Estudei muito bem de manhã, estudei direito constitucional, foi maravilhoso. Tá sendo maravilhoso, na verdade. Tá focada em um edital porque eu não tenho essa taquicardia que me dá assim do pós-edital, sabe? Eu sei que eu vou ter isso quando sair o edital do tribunal, mas eu fico muito dividida estudando para 2 concursos, então, sabe, eu sinto que eu não tô fazendo nada direito. Estudei 40 minutos ao longo do dia, porque hoje o trabalho foi bem pegado, então agora eu vou estudar mais 1h20. Aí eu consegui estudar mais 4 horas hoje. Cara, como é bom acordar 5 horas, sério. Agora eu vou fazer uma janta pra mim. E aí eu vou estudar. E é isso por hoje. Terminei aqui. Estudei Direito Constitucional, Direito de Nacionalidade e comecei o PDF de Direitos Políticos. Então, assim, eu acho que até agora foi a parte mais tranquila de Direito Constitucional. Eu acho que agora vai começar, assim, a pegar violento, sabe? Porque, querendo ou não, esses primeiros 5 PDFs, por mais incrível que pareça, que é praticamente quase a metade da matéria toda, né? Eu já tinha uma certa noção, então meu índice de acertos em constitucional tá muito alto. Tipo, olha isso aqui. Tipo assim, 100% de aproveitamento, mas eu sei que é só porque é uma coisa que eu já sabia, assim, tipo, é uma matéria que eu sei, sabe? Agora eu vou ter que fazer a leitura dos PDFs completos, né, a partir de agora. E assim, cheguei até a página 6 do PDF de Direitos Políticos e eu já tô sentindo a pancada, sabe? Então, é manter a cabeça sã. E agora, tipo, eu tô ainda mais certa de que tomei a decisão certa em focar realmente pro Tribunal Regional do Trabalho, sabe? Porque não dava mais pra eu ficar estudando essas disciplinas por resumo, só por questões, sabe? Tem que aprofundar. Vou até aqui olhar com vocês o que vamos estudar amanhã. Ah, redação, legal. Ai, meu Deus, gente, sério. Mas tudo bem, vamos estudar, né? Tem que estudar. E ADM de materiais. Então, bora, né? Ai, mas eu tô amando ter esse ciclo pequeno, sabe? Já falei pra vocês, vou falar quantas vezes for necessário. Porque olha só 34 horas. Ah, isso é o sonho. Mas é isso, eu tô cansada, dá pra ver pela minha cara. Esse aqui, esse preto, isso não é rímel, porque eu não uso maquiagem. Isso é olheira mesmo. Tipo, a vida real da pessoa, né? Mas eu tô feliz, não tem nada melhor do que dormir com a consciência tranquila de que tu fez o que precisava fazer. Obrigada, Larissa. Obrigada. Até amanhã, gente. Beijo. Olhem esse diazão. Que lindo. Terça-feira agora, intervalo do meu almoço. Aproveitei para lavar os tênis. Um par do Gustavo e um par meu. E dia lindo. Não acordei às 5 hoje. Não sei o que eu me deu ontem, mas eu tava muito cansada ontem à noite. E aí eu acabei dormindo até mais tarde. Eu não vou treinar. Aproveitei meu intervalo do almoço para lavar os tênis. Agora eu vou passar um café e vou estudar. Provavelmente vou conseguir estudar 40 minutos. Aí eu estudei 60 minutos hoje pela manhã. Mas assim, eu vou ter que estudar 3 horas hoje ainda. Não sei como, não sei quando, mas vou ter que dar um jeito.
Oi, gente. Tomei um banho, parei de trabalhar, né? E aí eu pensei assim, eu tenho ainda 2 horas pra estudar, então preciso correr. Aí eu resolvi gravar agora, né? Porque enquanto eu tomava banho, eu lembrei de uma coisa. Como é mais fácil fazer as coisas quando tem sol, sabe? Tipo assim, claro que dá vontade de ir lá fora, de viver, assim, sabe? Ainda mais eu que trabalho em casa, então o dia inteiro em casa. Tipo, hoje eu não fui treinar, então chega fim do dia. Eu só saí lá embaixo pra pegar uma encomenda. Tipo, eu não saí de casa hoje. Caramba, eu não saí de casa hoje. Eu acho que eu tenho que dar um pulo lá no mercado pra pelo menos dar uma volta. Mas foi um dia lindo, lavei muitos tênis. E aí eu tomava banho e eu pensei, caramba, como é fácil fazer isso com o sol. E eu também lembrei de uma outra coisa, que é o quê? Que como é importante não abandonar as coisas por completo. Porque semana passada eu tive uma semana bem bagunçada, bem intensa, assim, de emoção por conta da retificação do CNU. Eu decidi que ia focar no TRT, aí teve a redação do MPU que não foi corrigida, e isso tudo me abalou. Mas ainda assim, eu não me abandonei, eu não abandonei esse projeto. Então eu segui estudando, eu estudei pouquíssimo. Em média, pelo que eu vi, deu 1 hora e meia por dia. Só que aí eu tive aquelas 2 horas que eu estudei no domingo. Elas foram tão importantes pra mim, elas me deram um gás tão, sabe, tão forte, elas me conectaram tão de volta com isso que eu tô fazendo. Isso tudo ajuda a continuar, inclusive nos dias que são mais fáceis, tipo hoje, porque tem sol. Mas a importância de não se abandonar no meio do caminho, mesmo quando a gente acha que tipo, eu podia simplesmente ter deixado pra lá semana passada. Estudei super pouco essa semana, foda-se, não vou mais estudar. Mas não, eu fiz o que eu pude e eu sei que foi pouco, mas foi o máximo que eu pude. E que bom, porque isso dá, sabe, uma sensação que tu se pertence. Oiê, quarta tarde. Acabei de voltar da terapia e assim, tô passando um café aqui. Assim, essa terapia, eu saí dela com duas perguntas. Uma é, por que eu acho que a mentira é uma verdade? E eu sou quem eu sou, quem eu acho que eu sou? Ou eu sou e quero ser o que os outros dizem que eu sou? Ainda digerindo a pancada da terapia, eu esperei terminar o horário do trabalho e eu fui pra academia, porque eu havia pulado exercício físico na terça-feira. E eu decidi que depois da academia eu ainda iria estudar, então consegui estudar 1 hora de raciocínio lógico. E até que rendeu, apesar de ser um assunto complexo e lento, mas o professor de estratégia, eu acho ele muito bom, eu acho ele didático e às vezes parece que ele fala mais do que precisa, mas ao mesmo tempo é importante se dar esse tempo de aprender. Então, hoje foi um dia que eu não acordei às 5 horas de novo, e agora virou uma questão de precisar acordar 5, não é mais nem querer acordar 5. E eu só consegui estudar 2 horas hoje, né, na quarta-feira. Vamos ver o que vai ser do amanhã. Bom dia, vejam quem acordou às 5 hoje. Já fiz meu mate. E hoje de manhã eu vou estudar a redação. Então, bora. Eu decidi que hoje eu vou ler um pouquinho dessa revista Piauí, que é uma amiga minha que manda. E eu vou ler e escrever o que eu entendi. Eu acho que vai ser uma boa forma de eu ir exercitando, assim, a minha escrita, meu entendimento, meus argumentos. Eu tô exausta. Eu dormi 5 horas essa noite e acordei de manhã às 5 pra estudar, né? Mas tô feliz que eu fiz isso, assim. Então,
é mais caótico nesse primeiro dia. Esse fim de semana a gente vai viajar. Vou lá visitar os meus pais. Fica a 5 horas daqui. E aí eu vou ficar uma semana lá. É bem interior, bem pra fora. Então vai ser legal também mostrar umas imagens com mais natureza pra vocês. Tô animada pra isso. Vou lá, o sol saiu só agora. Foi um dia muito feio, até chuviscou, assim. Então, e muito frio. Tipo, agora tá bom, assim, mas tava muito frio hoje ao longo do dia. Espero que saia sol o fim de semana. Eu acabei começando com a revisão de organização administrativa, parte de fundações públicas, e aí eu tive um desempenho ótimo, o que me deixou feliz, porque na vez anterior que eu visitei esse conteúdo eu não tinha ido muito bem, mas eu sempre prezo muito por revisão, assim, e aí quando eu fiz essas questões eu vi como que funciona, sabe? Então nunca negligenciem isso. Aí, na sequência, eu fui para uma bateria de questões de poderes administrativos, que é uma matéria que eu vi lá atrás para o Ministério Público, e aí eu parti direto para as questões agora. E sinto que eu tô revisando, assim, não é assim uma coisa tipo, sei, mas tô revisando, sabe? Então, foi proveitoso. A próxima vez que eu chegar em direito administrativo, eu quero ir direto para poderes administrativos e, na sequência, atos administrativos. Terminei. E assim, vamos caminhando, né? Um PDF atrás do outro. Já olhei, amanhã vou ter que estudar informática. E que eu amo, né? Nossa, uhul. E regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho. Vai ser a primeira vez que eu vou estudar isso desde que eu decidi que eu vou focar no Tribunal Regional do Trabalho, porque antes eu estava estudando para o CNU, né? Então eu não estava estudando legislação interna. Mas isso é importante, então eu incluí no meu ciclo e amanhã vai ser a primeira vez que eu vou estudar isso. Legal. Pegar a matéria nova, eu gosto. Vou escovar os dentes e dormir, que eu tô, tipo assim, muito cansada. E agora são umas 8h30 por aí. Ótimo dia, ótima noite, quer dizer. E nos vemos. Oi, povo. Tô trabalhando aqui. Agora é 4h26. E não estudei hoje, não vai dar. A gente vai sair daqui a pouco. O trabalho super puxado. Consegui arrumar minhas coisas. E eu vou tirar 3 dias de descanso. Decidi, sabe, que eu vou ficar mais offline. Também não quero... Eu já não sou muito, assim, de ficar em rede social, essas coisas. Mas eu quero, sabe, soltar, assim. Então, decidi isso. Não vou estudar nada, nem revisar. Que é o que eu geralmente faço, né? Quando eu vou viajar, assim. Eu levo o Anki no celular e vou revisando, mas... Eu vou me dar esses 3 dias de descanso porque faz tanto tempo que eu não faço isso. Sério. E eu vou tentar não me sentir culpada. Então, talvez eu grave alguma coisa, talvez não. Talvez eu suba o vídeo domingo, talvez segunda. Tô nesse mar de incertezas. Mas talvez talvez essa seja a última gravação que vocês me vejam, talvez não. E enfim. Vamos nos vendo, talvez não. Mas semana que vem é certo que eu tô aí. Beijos, ótimo. Espero que vocês tenham tido um ótimo fim de semana. Chegamos em Tupandi sexta-feira à noite. Esse é o meu quarto, que eu gravei no sábado de manhã. Essa é a casa que eu cresci, que eu decidi que eu ia estudar em um concurso, passar em um concurso para ter uma vida melhor para mim e para minha família. Vou mostrar um pouco mais desse espaço ao longo da próxima semana, mas foi um fim de semana muito bom, eu não estudei nada, então foram 3 dias assim de pura convivência com meus amigos, com a minha família, comigo mesma, e parece que eu vivi uma semana inteira em 3 dias, mas foi muito bom. E semana que vem eu conto um pouco mais sobre como vem sendo essa semana.